Jesus. Vamos orar, irmãos, para que a palavra seja luz sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu coloco na tua presença, Senhor, a palavra agora que será ministrada. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor libere luz, revelação da parte do Senhor. Em nome de Jesus, que as escrituras sejam abertas, descortinadas, diante da face dos meus irmãos, em nome de Jesus. Antes de entrar na palavra, lembrei de algo. Todas as vezes que você vem para um culto, esteja atento, porque o Senhor vai falar com você. O pastor pode até pregar um assunto que não era aquele assunto que você estava esperando ouvir. Mas esteja atento, porque o Senhor pode usar de qualquer circunstância para falar com você. Quando a palavra é ministrada, luz é liberada no seu espírito. Uma pergunta. Se, por exemplo, você perdeu algum objeto na sua casa, sei lá, uma chave, e o ambiente está todo escuro, qual que é a primeira atitude que você tem para procurar esse objeto? Acender a luz. Quando você acende a luz, é para que ela tenha um holofote, um foco só no objeto que se perdeu? Não. Quando acende a luz, você vê todo o ambiente, sim ou não? Sim. Quando a palavra é pregada, luz vem sobre todo o ambiente. Mas você está procurando ainda aquilo que você perdeu, sim ou não? Sim. Talvez é a palavra que você precisa para alguma direção, para algum consolo, para algum ânimo de fé. Esteja atento, porque a luz vai acender. Mas, quando você acende a luz, você vai poder encontrar então aquele objeto que estava perdido. Sem luz não dá para encontrar. Sem luz você tem que tatear. Você não vai encontrar. Então, todas as vezes que você vem para o culto, a luz de Cristo é liberada sobre a sua vida. E você pode então perceber coisas que você não percebia antes. Amém? Hoje, eu vou falar sobre a purificação do leproso. Normalmente eu prego, mas o que eu gosto de fazer mesmo é ensinar a palavra. Pregar e ensinar são diferentes. Ensinar é mais como um professor. Pregar é algo mais vibrante. Então, hoje eu separei esse culto para ensinar a você a palavra. Vocês estão comigo, gente? E o tema da palavra é a purificação do leproso. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao 4. Sabe, o desejo do seu Pai, o Senhor, é que você saiba que você é amado de Deus. Você tem que aprender a carregar essa percepção, que você é amado de Deus. Você tem que aprender a ter essa percepção, que você é um filho amado. Quem tem essa consciência, ele tem expectativas de coisas boas. E o nosso trabalho, como líderes na vida da igreja, é lembrar você que você é quem? Amado de Deus. Amado de Deus. O Senhor te ama profundamente, já provou o seu amor. Amém? Abriram a Bíblia? Aleluia. Ora, descendo ele do monte, grande multidões o seguiam. Enquanto nós lemos aqui, eu preciso que você imagine a cena agora. Você é amado de Deus, imagine a cena. Jesus, ele tinha acabado de proferir o sermão do monte. São decretos que ele está liberando no monte. E quando ele acabou, a Bíblia fala que ele desceu o monte. E ali naquele momento havia uma multidão de pessoas ouvindo ele. Imaginaram a cena? Então, Jesus está na cena fazendo o quê? Descendo o monte. E tinha uma multidão de pessoas aqui, desse lado do monte, ouvindo ele. Por quê? Porque eu sei que ele não desceu em direção àquelas pessoas. Ele desceu em outra direção. Porque nós não vemos no texto que as pessoas vieram e encontraram com Jesus. Mas não só por isso. Olha só.
E eis que um leproso, pausa. Irmãos, o leproso era alguém que era excluído do meio de uma multidão. Quer dizer então que o leproso estava fora da multidão, sim ou não? Sim? Então quando o Senhor Jesus desce, ele não desce em direção à multidão, ele desce em direção ao leproso. Leproso. Provavelmente esse leproso está no pé do monte, escondido, ouvindo as palavras de Jesus no monte. E quando o Senhor desce, ele não desce sem direção. Ele sabia muito bem o que queria fazer. Ele ia encontrar aquele leproso. E olha o que diz o texto. Aproximando-se um leproso, adorou, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E essa crise que o leproso tem, é o que a maioria dos crentes tem também. Alguém duvida que Deus é poderoso? Alguém duvida que Deus cura? Hã? Não. O que nós duvidamos? Se Ele quer. Se Ele quer. E o leproso chega em Jesus e diz o quê? Se o Senhor quiser. Ele cria então que Jesus poderia curá-lo. Tinha poder para curá-lo. Ele cria então que Jesus tinha capacidade de curá-lo. O que ele não cria era se Jesus poderia ou queria curá-lo. Continuando o texto. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Preste atenção. Nós vamos ler daqui a pouco, lá em Levíticos, que na lei, tudo que um leproso tocasse se tornaria cerimonialmente imundo. O que quer dizer isso, pastor? Se um leproso tocasse em você, e você vivesse naquela época, debaixo da lei, você não poderia participar de um culto na sinagoga. Você não poderia sacrificar a Deus. Ou seja, você também não poderia ter perdão de pecados, porque para ter perdão de pecados, você tinha que sacrificar a Deus. Você não poderia fazer sacrifícios, então. Você não poderia conviver com as pessoas. Você não podia estar junto com a sua família. Você não poderia, se você era casado e foi identificado como um leproso, você naquele momento era tirado da sua família. Imagina uma cena em que esse que foi identificado como leproso tinha filhos. Filhos pequenos, talvez. Não poderia abraçar os filhos, tocar nos filhos, encontrar com os filhos. Não poderia ter relacionamento íntimo com a esposa, tocar na esposa. Não poderia estar próximo de ninguém. Era alguém isolado, morando nos ermos, nos lugares isolados. Porque se o encontrassem, ele deveria ser o quê? Apedrejado e morto. Essa era a história de um leproso. Que na verdade é a nossa história. Nós merecíamos sermos encontrados, apedrejados e mortos por causa dos nossos pecados. Inclusive, a Bíblia nos conta que o pecado é um símbolo. Na verdade, o símbolo do pecado é a lepra. Lepra é algo interessante. Lepra é uma enfermidade que já foi erradicada. Graças a Deus. Mas a lepra, ela produz algo no seu corpo. Primeira coisa que ela produz no seu corpo é insensibilidade, porque o pecado te deixa insensível. Segunda coisa que a lepra produz é feridas, porque o pecado também te fere. Terceira coisa que a lepra produz é algo que é interessante, que eu acabei de falar mais cedo aqui sobre desfigurar o homem. Terceira coisa que a lepra produz é desfigurar a forma do homem. Por quê? Porque quando a lepra atinge os membros começam a cair. O dedo cai, o nariz cai, a orelha cai. Vai perdendo os membros. Que doença terrível. Sim ou não? A lepra, então, na Bíblia é comparada com o pecado. E no Antigo Testamento, debaixo da lei, se o leproso tocasse em alguém, ele se tornava, então, impuro cerimonialmente. Porém, você vê agora Jesus. A primeira abordagem do Senhor foi falar para ele que aquele leproso foi curado? Não. Antes disso, o que Jesus fez, irmãos? Tocou. Sabe, nós não sabemos quanto tempo esse leproso estava nessa condição. Não sabemos.
talvez por muito tempo. Você consegue imaginar quanto tempo esse leproso ficou sem receber um toque de alguém? Quanto tempo esse leproso ficou sem poder receber um afeto? E agora Jesus, para curar, ele não fala primeiro. Antes ele toca. Não é normal Jesus ficar tocando para curar. Agora, nesse caso, ele toca. Por que ele põe a mão? Ele toca. Porque antes de curar o corpo, ele estava curando a alma daquele leproso. Estava demonstrando afeto, amor. E como eu disse para você, nós não temos dúvidas que o Senhor pode curar. Nós temos dúvidas se Ele quer fazer isso. E aqui é a prova cabal que o Senhor quer te curar, quer fazer isso. Ele pode e Ele quer. Todos aqueles que, pela graça, querem receber, é seu. De graça. Então nós vemos aqui que o Senhor fez algo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Agora preste atenção. A Bíblia não diz que a palavra usada aqui não é que ele ficou curado. Apesar de ele ter sido curado. A palavra aqui foi o quê? Limpo. Por que falou que é limpo? Limpo porque agora ele pode voltar para o ambiente das pessoas. Ele pode congregar novamente. Limpo porque agora, então, ele pode voltar para a família. Limpo porque agora ele pode conviver sem deixar as pessoas impuras. Porque debaixo da lei, mais uma vez, se um impuro tocasse um puro, o puro se tornaria impuro. Mas debaixo da graça de Deus, se o puro toca o impuro torna-se puro. Vocês estão comigo, gente? Para mostrar que a aliança do Novo Testamento, a nova aliança, é superior à velha aliança. E para a gente entender mais profundamente essa purificação, nós vamos lá para a antiga aliança, para o Velho Testamento. Eu amo ensinar o Velho Testamento. Abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 14. Levíticos, capítulo 14. Enquanto você abre Levíticos, capítulo 14, Hebreus, capítulo 10, verso 1, diz algo para nós. Hebreus 10, 1 diz algo para nós. Ora, visto que a lei é sombra dos bens vindouros, não a imagem real, sombra das coisas que iriam vir, e nunca, jamais podem tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, Hebreus está contando para nós que o Antigo Testamento é uma sombra. Fala comigo, sombra. Para você entender um pouco melhor, minha esposa está aqui. Mas eu tenho uma foto dela aqui também. No meu celular. Dela com a minha família. Eu pergunto para você. Eu tenho a minha esposa, certo? Eu posso chegar nela e beijá-la. Porque nós nos casamos. E nós temos um ao outro. Mas, imagine a cena. Ela está aqui. Mas eu quero beijar ela. E eu fico beijando a foto. O que você entende disso? Você fala, esse pastor é doido. Precisa de um médico. Eu fico me relacionando com a foto. Eu falo, você é tão linda. Ai, como você é preciosa. Eu te pergunto. Tem algum sentido isso? De forma alguma. Eu já tenho ela. Eu não preciso da foto mais. Mas a foto é só para eu lembrar. Mas ela já está comigo. Entende? Para você entender, o Antigo Testamento era para te dar uma foto, uma imagem de Cristo. Só que no Novo Testamento, Cristo não é mais uma foto, uma imagem simplesmente. Cristo é uma pessoa que veio relacionar-se com você. Está claro? Quando você então quer viver sua vida baseada no Velho Testamento, na lei, é como se você estivesse beijando a foto.
Quando você quer viver sua vida baseado no Novo Testamento, na nova aliança, na graça, é como se você estivesse relacionando com Cristo. Está claro isso? Então, você pode perguntar, né? Para que então tem o Velho Testamento? É para ser uma sombra. Está escrito aqui em Hebreus. Para nos contar, para nos mostrar imagens a respeito de Cristo. A chave que abre o Antigo Testamento para nós é ver Cristo. E eu vou te convidar agora então para a gente ver o Senhor Jesus no livro de Levíticos. Um livro que as pessoas normalmente passam as páginas porque não quer ler esse livro. Esse e o livro de Números, normalmente as pessoas não gostam de ler, porque em Levíticos tem muito sangue, muito derramamento de sangue, e em Números tem muito números. E as pessoas não gostam de ficar lendo essas coisas. Mas olha só, Levíticos capítulo 14, verso 1. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés. O Senhor vai dar uma instrução para Moisés, uma lei, ok? Uma lei agora ele vai dar para Moisés. Essa será a lei do leproso. Como é que ele apelidou a lei, irmãos? Qual que é o nome da lei? Lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote. Imagine a cena. Quando um leproso fosse purificado, o que ele deveria fazer? Ser levado ao sacerdote. Levado. Primeira coisa. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves. Quantas aves, irmãos? 2 aves. Limpas. Pau de cedro. O estofo de carmesim e isopo. Carmesim, para que você entenda, é algo vermelho, né? É um pano vermelho. Verso 5. Mandará também o sacerdote que se imole uma das aves, num vaso de barro, sobre as águas correntes. Vocês estão imaginando a cena, gente? Que coisa maluca é essa que Deus está mandando Moisés fazer? Você não acha que é maluco, não? Pega 2 aves. O cara foi purificado da lepra. Foi curado da lepra, na verdade. A lepra cessou no corpo dele. Aí ele vem diante do sacerdote. Alguém traz ele. Ele não pode vir sozinho. Alguém traz ele. Aqui, o sacerdote vai olhar, vai falar, a lepra foi embora mesmo. Então agora, você vai ter que cumprir essa lei aqui, a lei da purificação. Para que você seja aceito para adorar a Deus novamente. E na lei diz que tem que pegar 2 pássaros, 2 rolinhas. Uma delas vai fazer o quê, irmãos? Fala comigo, matar. Derramar o sangue. A outra vai ficar viva. Vai pegar um vaso de barro. Vai pegar isopo, estofo ou pano vermelho, carmesim. E tem que ser em águas correntes. O que você pensa disso? Você fala, por que Deus está dando um negócio desse? Você lê isso na Bíblia, o que você pensa? Loucura. Mas não é loucura. Tudo está na palavra para revelar Cristo. Vamos ver Cristo agora? Vamos ver o Espírito Santo? Primeira coisa que o leproso tem que ser feito com ele, irmãos. Qual que é a primeira coisa que nós lemos lá no versículo 2, na verdade? Ser levado. Fala comigo, ser levado. Quem que foi que levou você até o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? O Espírito Santo. Esse leproso sou eu e sou você, filho. Ninguém pode ir ao Senhor diretamente. Você precisa ser levado. Levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, toda vez que aparece um servo sem nome na Bíblia, aponta para uma imagem do Espírito Santo. Aqui, nem mostra quem é que está levando. Você não vê nome de ninguém. Mas você sabe que alguém foi lá e levou. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que te leva para Cristo. O Espírito Santo te apresenta a Cristo. O Espírito Santo te introduz a Cristo, ao seu sumo sacerdote. Então nós vemos que o leproso foi levado. Nós fomos levados para o Senhor. A segunda coisa que nós vemos aqui é que o sacerdote vai avaliar, vai verificar se a enfermidade cessou. Constatando que a enfermidade cessou, o que ele faz? O ritual de sacrifício.
Primeira coisa do sacrifício: 2 animais, 2 rolinhas. Por que um pássaro? De onde que veio um pássaro? Fala comigo, do céu. O pássaro, ele vem voando do céu, sim ou não? Jesus veio da onde? Esses pássaros apontam para quem? Pastor, mas são dois Cristos que nós temos? Não. Preste atenção. Jesus que veio do céu, morreu pelos nossos pecados, mas depois ele ressuscitou. E foi para onde de volta? Para o céu. Por isso são 2 pássaros, que na verdade é um só. Todos esses apontam para Cristo. Vocês estão comigo, gente? Então nós vemos que a primeira parte aqui desse ritual é perceber que o leproso foi curado. Segunda parte é a purificação dele. E a purificação dele começa com o quê? Começa com o sacrifício de um daqueles animais, derramando o sangue. Sabia que você foi purificado dos seus pecados? Por causa do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Você sabia que você e eu éramos leprosos, insensíveis a Deus, insensíveis à vontade de Deus, insensíveis ao desejo do coração de Deus, às Escrituras. Nós nem gostávamos de crente. Eu nem gostava de crente. Estou aqui pregando para os crentes. Nós éramos insensíveis, e a Bíblia fala que eu e você éramos inimigos de Deus. Não que Deus era nosso inimigo, mas nós olhávamos para Deus como nosso inimigo. Insensíveis, por causa da lepra. Por causa da lepra, que nós tínhamos, na verdade. Veja, mas a Bíblia continua dizendo, próximo versículo. Volta um versículo, por favor. Então, até agora nós matamos uma ave. Sim. Colocamos agora ela, então, depois de matá-la, num vaso de barro. Vaso de barro. Aponta para o quê? Para a humanidade de Cristo. Isso é um símbolo de Cristo, que é 100% Deus, mas também ele é 100% homem. Cristo que veio dos céus, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, se encarnou, ou seja, foi colocado dentro do vaso. Barro na Bíblia aponta para mim, para você, para o homem. Nós somos vasos na mão do oleiro. Esse pássaro que foi morto, colocado dentro do vaso, em águas correntes, agora, olha o que diz. Volta ao verso 6. Pau de cedro, estofo, carmesim e o isopo, e os molhará no sangue das aves que foi imolado sobre as águas correntes. Verso 7. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva de volta para o céu. Esse era o ritual. Depois então que era colocado no vaso, o sangue era misturado ali. Aquela ave que estava viva ainda, ela era unida à ave morta, misturada no sangue e lançado sobre o leproso. Aspergido sobre o leproso. Quantas vezes? 7 vezes. Vocês estão imaginando a cena? Para você entender, você tem que imaginar a cena. 7 na Bíblia tem um símbolo, tem um significado. 7 significa a perfeição completa de Deus nesse tempo. Eu estou olhando então aqui para aqueles que foram completamente perdoados, perfeitamente perdoados dos seus pecados, purificados dos seus pecados. Está vendo que o ritual aponta para a obra de Cristo? A sombra, na verdade, é para mostrar que existe uma realidade. A realidade é Cristo. Cristo. Nós vemos então que depois que ele foi aspergido 7 vezes, o texto continua nos dizendo que deveria se pegar desse sangue, passar na orelha direita. Vocês estão imaginando a cena, irmãos?
O leproso agora, depois de ter aspergido o sangue sobre ele, já está todo ensanguentado. Agora, o sumo sacerdote, aleluia, obrigado pela ilustração. Deixa a imagem aí. O sumo sacerdote, ele pegava, molhava o dedo e passava na orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito. Para que Deus está sendo tão detalhista com essas coisas? Porque Ele quer te ensinar algo. Deus é didático. E é ilustrativo para você entender. Qual que é a verdade espiritual que Ele quer te mostrar? Que o sangue de Jesus purifica o que você ouve, purifica o que você faz e purifica o seu caminhar. Está vendo que o Senhor quer ser didático conosco? Se você não enxergar Cristo, você não consegue entender. Mas hoje eu e você que temos o sangue do Cordeiro, nós temos os nossos ouvidos purificados para ouvir a palavra. Por isso você está me ouvindo e entendendo. Você não está entendendo porque você é esperto, você está entendendo porque você recebeu o sangue nos seus ouvidos. Isso afeta aquilo que você ouve, afeta o que você faz e afeta para onde você vai. Por isso que é importante você ouvir do sangue. Por isso que aos domingos tem que ter um pastor falando do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque é o sangue que vai produzir obras, obras, e vai produzir um caminhar perfeito na sua vida. Agora tem um detalhe. Eu preguei isso tudo para te contar isso. Não sei se eu conto. Toda a minha pregação é por causa desse momento. Depois que o sangue era aplicado na orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito, a Bíblia nos conta que o sumo sacerdote pegava do óleo da unção, o óleo sagrado, o óleo santo, e aplicava mais uma vez na orelha direita, no polegar direito, dedão direito. Óleo na Bíblia é uma figura de quem? É um símbolo de quem, irmãos? Do Espírito Santo. O unção e o poder de Deus. Você percebe que o Espírito Santo confirma a mensagem do sangue? O Espírito Santo é quem confirma a mensagem do sangue. Porque só aonde tem sangue que pode ter óleo. Não tem como ter óleo direto, você precisa do sangue antes. Vocês estão comigo? Mas agora vem um ápice. O sumo sacerdote agora, ele vai virar esse vaso de óleo na cabeça desse homem que era leproso. Agora pausa. Preste atenção. Esse óleo aqui era a coisa mais importante que existia em Israel. Porque através desse óleo, profetas eram levantados. Reis eram ordenados. Sacerdotes eram separados. Somente gente muito importante é que recebia esse óleo na cabeça. Somente gente muito importante é que era ungida com o óleo da unção. Reis, profetas e sacerdotes. Fala comigo, reis, profetas e sacerdotes. A Bíblia fala lá, no Novo Testamento, que eu e você somos reis e sacerdotes. Outro texto diz que nós somos profetas. Por quê? Porque recebemos o sangue. Depois, recebemos sim a unção do Espírito. Mas olha que interessante. Esse óleo era destinado apenas a reis. Saul, Davi, gente muito importante. Profetas, Isaías, Jeremias. Gente que foi separado desde o ventre. Sansão, Samuel. Gente muito separada para Deus. O sumo sacerdote de Israel era ungido com esse óleo. Agora, um leproso também está sendo ungido. Esse leproso, mais uma vez, representa quem? Eu e você. Nós que não merecíamos receber uma unção de rei, uma unção de profeta, uma unção de sacerdote. Agora, nós somos colocados nas fileiras da frente, por causa do sangue e por causa da unção de Deus sobre as nossas vidas.
Por isso que os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Porque na lei é performance. Que você pode fazer para ser alguém, ser abençoado. Na graça, é somente graça. Você era o último. Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo, te coloca em primeiro lugar. Não diante dos homens, mas diante dele. Por causa do sangue. E agora, tem outro detalhe. Esse óleo que era derramado sobre pessoas comuns, normais, depois eram ungidas para ser reis, sacerdotes, profetas. Veja Gideão, Gideão foi ungido. Veja Eliseu, Eliseu foi ungido. Eliseu era uma pessoa aparentemente normal, mas depois da unção, milagres aconteceram. Depois do poder de Deus, da unção, do óleo derramado sobre a sua cabeça, milagres aconteceram. Milagres de ressurreição de mortos. O que nós percebemos então? Que quando você recebe o óleo da parte do Senhor, coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Para você entender melhor, veja Davi. Irmãos, Davi, ele foi ungido rei, jovenzinho. A unção veio sobre a vida dele, ele era um adolescente. A Bíblia fala que ele foi levado para o campo de batalha, porque o seu pai o enviou ao campo de batalha, onde os seus irmãos estavam lutando para ele levar comida para os seus irmãos. E a Bíblia fala que durante 40 dias, um gigante chamado Golias vinha afrontar o exército do povo de Deus. E ali haviam muitos soldados, muita gente, um exército grande do povo de Israel. Mas todos estavam com medo. Medo. Preste atenção. Eu pergunto para você, 40 dias se passaram, alguém se levantou para enfrentar o gigante? Tinha gente lá que era forte, fisicamente? Sim. Tinha gente capaz? Tinha também. Mas o que faltava? Coragem, ousadia, o óleo. Porque se você não aprendeu o que significa o sangue, você não vai ter ousadia e intrepidez para usar o óleo. O sangue te faz ser purificado dos seus pecados. Se você não entendeu isso, você vai viver debaixo de condenação, com medo. Aí no dia que um demônio se manifestar perto de você, você vai olhar para você e falar, será que eu estou qualificado para expulsar? Porque depende de você. Mas se você entendeu que depende do sangue, pode manifestar, que vai sair por causa do sangue, em nome de Jesus. Entende? Aí a Bíblia fala que chega então, Davi, ungido, já tinha sido ungido, recebeu o óleo. E ele ouve o gigante falando. E ele só por ter ouvido, ele já liberou a palavra. Quem que é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Que história é essa? Qual que é o moral da história? Quando você recebe a unção de Deus, o óleo de Deus, aonde o sangue foi aplicado, você é convidado a fazer coisas que naturalmente ninguém consegue fazer. Coisas extraordinárias. Porque você é levado a níveis de fé extraordinários. Você olha para os gigantes, sabendo que existe um Deus maior que os seus gigantes. E você honra a Deus muito mais. Davi honrou muito mais a Deus do que Saul. Saul também honrou a Deus, mas Davi honrou muito mais. Porque experimentou muito mais também da unção. Você e eu recebemos a mesma unção. A mesma unção que estava sobre Davi está sobre a sua vida hoje. A mesma unção que estava sobre Isaías, o profeta Isaías, está sobre a sua vida hoje. A mesma unção que estava sobre o Senhor, o Cristo, o ungido, está em mim e em você hoje. Por quê? Porque o sangue já foi aplicado na sua vida. Nós vemos então que agora, esse leproso, que era uma pessoa separada da comunidade, uma pessoa que não podia congregar, agora ele era uma pessoa especial. Ele era ungido do Senhor. Ninguém podia falar mal dele, porque ninguém pode falar mal do ungido do Senhor. Uau! Aquele que era o leproso agora é ungido.
Aquele que era conhecido pela sua lepra, agora é conhecido pela unção. Isso é muita graça. Para encerrar. Glória a Deus. Irmãos, a lei em Levíticos foi instituída 1400 anos antes do Senhor Jesus vir. E a Bíblia nos conta que durante esse período, ninguém de Israel, depois que a lei foi estabelecida, depois de Levíticos 14, ninguém em Israel foi purificado, a não ser um que era fora de Israel, chamado Naamã. Naamã não era do povo de Deus, Naamã era de outra nação. E a Bíblia fala que ele desceu 7 vezes no Jordão, e aí então ele foi purificado da sua lepra. Por quê? Debaixo da lei, ninguém foi purificado. Porque esta lei foi colocada para apontar para Cristo. No dia que um leproso foi purificado, é porque o Messias chegou. No dia que um leproso for purificado, é porque o Messias chegou. Então essa lei foi instituída em Israel para anunciar o Messias que havia de vir, no ponto de vista de Israel. Volta, por gentileza, lá para o texto, primeiro texto que nós projetamos. Que é Mateus, capítulo 8, lá no verso 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, não conta para ninguém, mas vai antes, mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para o povo. O que Jesus está falando para esse leproso? Para ele ir lá fazer e cumprir a lei de Levíticos 14, para que o sacerdote pudesse analisá-lo e verificar que a lepra foi curada. Então, agora, o sumo sacerdote estava recebendo, na verdade, era um testemunho de que o Messias havia chegado. Mas eles receberam esse testemunho? Não. Rejeitaram o Senhor Jesus. Por terem rejeitado o Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje também. Preste atenção, a rejeição deles nos trouxe para um lugar muito maior, que nós não merecíamos também. Não sei se você percebe. Hoje, eu e você, que éramos leprosos, fomos purificados no nosso ouvir, nas nossas obras, no nosso caminhar, e fomos separados, ungidos, para produzir boas obras, caminhar em ousadia e em intrepidez diante do Senhor, unicamente por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa da obra que Jesus realizou, não pelo seu mérito, não porque você tem capacidade, não porque você é bom, mas porque Ele é bom, Ele morreu por você e te justificou, unicamente por isso. Essa é a base da nossa fé. E Levíticos deixa claro para nós, num simples ritual como esse, nós vemos Cristo. Cristo nos aperfeiçoando, nos amando, nos separando, nos promovendo, nos levantando. Essa é a obra de Cristo. Te levantar aqui hoje, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, pode ficar aqui comigo? Eles estavam tão assim empolgados com a palavra, que eles nem perceberam que era o momento do louvor. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente encerrar juntos. Sabe, eu não sei se você já percebeu isso, mas Deus escolhe os que não são. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os fracos, para que a força dele se manifeste. Deus escolhe o improvável, porque se ele escolheu o provável, não tem glória para ele. E eu e você éramos improváveis nessa terra, destinados à morte, destinados ao juízo, à maldição,
a enfermidade. Eu e você éramos destinados a viver separados de Deus para sempre. Por causa dos nossos pecados. Do meu, do seu. Mas o amor dele, a graça dele foi tão grande. E ele te amou de tal maneira, que ele desceu dos céus. Deixou sua glória, seu trono. Se fez gente. E habitou entre nós, diz a palavra, cheio de graça e de verdade. Fez só boas obras. Porém foi condenado no meu lugar e no seu lugar. Ali ele morreu a nossa morte. Recebeu o nosso juízo, a nossa condenação, a nossa maldição, a nossa enfermidade. Mas a Bíblia fala que depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ressuscitou. E depois de ter ressuscitado, se apresentou a mais de 500 irmãos de uma só vez. Está registrado ali para que fique claro que não foi uma loucura, porque não tem como ter loucura coletiva. E aí sim ele foi assunto aos céus, voltou para o trono, para a glória do Pai. O pássaro que veio, morreu e voltou. E agora, nós temos um grande representante nos céus, que é o Senhor, nosso sumo sacerdote, que agora já nos purificou. Como se não bastasse só derramar o sangue, ele também, no 50º dia, lá em Atos, ele também envia o Espírito Santo, selando a sua obra. Não é interessante que uma lei de Levíticos 14 conta para nós a história completa do Evangelho, da vinda do Senhor, a sua morte, ressurreição e o envio do Espírito Santo. Eu e você hoje somos muito privilegiados. Destinados à morte estávamos, somos destinados agora à vida eterna. Destinados ao fracasso, à ruína, à perdição, à maldição, agora destinados a viver uma vida mais do que vitoriosos, como diz a palavra. Destinados agora, eu e você, à bênção de Deus. Destinados eu e você agora à comunhão com o Pai, para sempre. Uau, como Ele mudou os nossos destinos. Como Ele mudou a nossa história. Como Ele nos mudou. Só pode nos restar agora, filho, louvar, agradecer, exaltar a Ele. Porque Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos louvar o Senhor juntos? Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era minha Ele em si levou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era minha Ele em si. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a culpa que era minha Ele em si levou. Mas ao terceiro
Vamos fazer uma confissão juntos? Fala assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu creio que na cruz o Senhor morreu por mim. Eu creio que ali o sangue foi derramado. Eu creio que este sangue está hoje na minha vida. E eu creio que por causa do sangue eu sou separado e comprado de volta para o Senhor. Eu creio que onde o sangue foi aplicado, a unção do Senhor também é aplicada. E eu creio que hoje eu sou um profeta, um sacerdote, um rei, uma nação santa, separada para o Senhor. Senhor, obrigado. Aleluia. Deixa eu abençoar a sua semana. Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos hoje. Que essa semana seja uma semana de vitórias, uma semana abençoada, cheia da graça e do favor de Deus. Que eles sejam colocados no lugar certo, na hora certa. Livra-os do acidente, livra-os do mal, do maligno, livra-os da falácia, da mentira, do engano. Livra-os deste mundo, Senhor Jesus. Pai, guarda cada casa, cada família, guarda cada um dos meus irmãos, guarda-os nos seus trabalhos, guarda-os, ó Pai, em cada coisa que eles forem fazer essa semana. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa semana e declaramos que é uma semana bendita do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados.